Quando o mês de junho chega, ele traz com ele festas muito esperadas e queridas pela maioria dos nordestinos. São as festas juninas, mas o que de fato são esses festejos? O que eles representam? Chegou a hora da gente saber um pouco mais sobre eles. Será que eles são ligados apenas aos santos da Igreja Católica, São João, Santo Antônio, São Pedro? Para falar um pouco mais sobre a tradição desse momento no mês de junho, convidamos a antropóloga e professora da UFPB, Luciana Chianca. O Câmara Aberta também saiu do estúdio e veio aqui ao Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular da UFPB para esse bate-papo mais do que especial. A professora Luciana Chianca atua no programa de pós-graduação em Antropologia da UFPB e pesquisa a cultura popular e o patrimônio cultural. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, professora Luciana Chianca. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui com você, conversando sobre esse tema tão provocativo, tão interessante e tão instigante. Então, fala um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica, professora, para que a gente possa conhecer mais sobre os seus estudos, como foi que se interessou aí por essa temática aqui, né, que nós estamos começando agora a conversar, que é a cultura popular. Bem, eu fui estudante de Ciências Sociais, né? Saí de João Pessoa para estudar em Campina Grande nos anos 80 e tive o privilégio, por assim dizer, de testemunhar o surgimento do maior São João do mundo. Sempre fui uma festejadora de festa junina, mesmo porque faz parte da nossa cultura, de fato, né? Nas escolas, nas ruas, eu sempre brinquei muito, soltava fogos, fazíamos quadrilha, rainha do milho, vendendo rifa, toda essa socialização que a gente conhece da festa junina. Mas quando eu fui morar em Campina Grande, nos anos 80, para estudar, para fazer minha faculdade de Ciências Sociais, foi que eu, digamos assim, tive o privilégio de cair no começo do surgimento do maior São João do mundo. Né? Então, em 84, eu fui para Campina Grande e vi nascer aquela festa, né? E aí, já no final do curso, a gente precisa de um tema, por assim dizer, para fazer um trabalho de conclusão de curso, precisa encontrar uma motivação para, digamos assim, aprofundar no trabalho de conclusão de curso, numa pesquisa monográfica. E aí eu pensei em estudar justamente esse surgimento dessa festa, que estava ali diante dos meus olhos. Começou como um pequeno palhoção, né, ali, aos poucos eu ia assistir, ia brincar, ia com meus amigos, aí eu via aquela festa crescendo, assistia aquela pirâmide, aquela fogueira gigante se construindo naquele Parque do Povo, não é? Tudo isso orquestrado pelo poder público, pela prefeitura municipal, do então governador do estado. Despertou, né? Então assim, aquele tema se impôs para mim, não é? Muitas pessoas poderiam ter passado por ele despercebido, mas ele se apresentou para mim e eu não deixei a oportunidade passar. E a partir daí, então, desde 87, eu faço estudos e pesquiso a festa junina nas várias maneiras que ela tem de se apresentar, né? A partir daí foi que comecei. Pronto. Agora eu queria saber, dentro do universo da cultura popular, como se situam os festejos juninos, professora? Explica para a gente. A festa junina, ela é, digamos assim, um momento mais forte, né, da festa, das brincadeiras populares brasileiras. A gente pode dizer que o Brasil ele tem dois momentos que se interpenetram, mas que marcam a nossa vida, que é o Carnaval e o São João. Verdade. Um no verão, outro no inverno, né? Um na ponta do ano, outro na outra ponta. Isso tem tudo a ver com o próprio surgimento da festa, com as raízes católicas, que dedicam, por exemplo, o final do ano para o Natal e o começo do ano e o meio do ano para o São João. Essa divisão do ano em dois momentos é muito ligada ao próprio catolicismo, que também se constrói muito sobre as bases dessas crenças populares que estão, a gente nunca pode se esquecer, muito ligadas aos momentos fortes do ano, ao calor e ao frio, né? Assim, então, o ano ele se pontua por duas estações fortes, que é o verão e o inverno,
Sobre isso aí vão aparecer as festas. O Natal e o Carnaval, numa ponta do ano, e o São João na outra ponta. Então, digamos que dentro de um ciclo anual, esses dois momentos entram. E aí, a cultura popular, ela vai dar uma ênfase muito grande. Então, a gente tem todas as celebrações do ciclo, por assim dizer, natalino, todos os pastorios, cavalo marinho, né, muitas festas em torno do nascimento de Jesus. E isso tudo vai culminar, por assim dizer, com a terça-feira gorda de carnaval, quando a gente chega no auge né, das celebrações e para, quaresma. Aí justamente, aí eu quero que a senhora fale aí um pouquinho, né, sobre essa coisa do São João, né, que tem gente que fala que é festa da colheita, né, enfim, qual a origem dessa festa? Ela é religiosa, ela é profana ou ela se mistura aí nas duas coisas, porque a senhora já falou um pouco aí sobre essa questão da religiosidade que está aí permeando aí toda essa questão da cultura. Exato, porque a religiosidade ela não é uma coisa destacada da nossa vida. A religiosidade ela é internalizada por nós, pelos nossos sentimentos, pelos nossos gostos, pelos nossos afetos. Então, assim, nós vivemos a religiosidade. Ela pode ganhar uma expressão católica, que é o caso no Brasil, que é muito dominante a religiosidade católica, né, digamos assim, na nossa religiosidade oficial, digamos que ela é o catolicismo, sobretudo o cristianismo, não é? Que a gente pode isso afirmar com certeza. E dentro dessa religiosidade, as festas aparecem e crescem para marcar essa religiosidade. Então, o São João, depois que vem a quaresma, como eu estava contando, chega um momento, a gente se acalma e depois chega no São João e isso começa a explodir, mais ou menos na festa. Esse ciclo começa, na verdade, com o São José. Né? O ciclo junino, ele começa com ali, vai chover, não vai chover. Vai ser bom de milho, vai ser bom de milho, não vai ser bom. Quando chove é porque o agricultor pode plantar o milho, que o milho vai dar no São João. No São João. Então você está vendo que o ciclo da vida, o ciclo do anual, verão, primavera, tudo isso, outono, inverno, tudo isso vai repercutir na religiosidade. E a gente vive a religiosidade. Então, por exemplo, em março, a gente começa, vai ter milho, o milho vai ser bom, o São João vai ser bom, vai ser farto, não vai ser farto. Então, a gente está misturando clima, agricultura, crenças e festa. Né? Porque não vamos esquecer, esse momento é tão esperado, como tem uma música que diz, quando chega um São João, é um desassossego por dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais, né? Então, por quê? Porque a gente começa a desassossegar. Passou ali a quaresma, está na hora da gente começar a se preparar para esse desassossego que vai não tomar conta da gente. Então, é religiosidade, é safra, é agricultura, safra, mas também, como você perguntou, a parte profana. Porque a gente sempre brinca, São João, depois da missa, sempre vem a festa. Tem a quermesse, tem tudo, né? É tudo feito para essas coisas, essas coisas da vida se interligarem. Então é um engano tentar dizer que a festa é religiosa, é profana, ela é tudo isso. Mesmo que a gente não tenha consciência disso, essa relação ela está impregnada na nossa vivência. Então, não dá para falar da festa junina sem falar em São João, sem falar em Santo Antônio e sem falar em São Pedro, que estão assim, tão bem representados por esses elementos aqui, não é, da cultura e da iconografia popular, que o NUPO, né, que é o Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular aqui da UFPB, cuida tão bem, zela tão bem por esse acervo. Professora, por que esses festejos são tão fortes no Nordeste, especialmente nas cidades do interior? A gente percebe isso. Porque essa relação da vida, dos ciclos da natureza e dos ciclos produtivo, agrícola, são mais fortes também nos lugares onde se cultiva mais. Então, perto da zona rural, né, no caso. Perto da zona rural. Então, se a gente tem uma festa que é ligada à produção agrícola, que é o caso do São João, é natural, é quase assim, uma consequência já esperada, que esses lugares que têm mais produção agrícola, que estão mais ligados a essa produção, sejam também mais profundamente ligados à festa. Só que essa sua pergunta, ela nos remete também
há uma problematização, porque a festa junina pode já ter sido mais forte nas zonas rurais, mas hoje em dia ela também já cresceu nas zonas urbanas. As cidades conseguiram trazer essa festa que era mais rural para o contexto urbano, transformando muitas das suas tradições. Até porque eu acho que o êxodo rural, ele propiciou que essas pessoas que vieram do campo, talvez, professora, trouxessem, quisessem trazer, remontar, rememorar, né? Exato, porque nós trazemos tudo isso dentro de nós. Então não é uma questão, não é como uma bagagem que você coloca dentro da mala e carrega. O gosto, o amor, o prazer pela festa junina, no caso, ela está internalizada em todos nós. Então, quando a gente se muda, o amor vai junto com você. Então, como você bem falou, o êxodo rural é um dos primeiros elementos que vai viabilizar esse trânsito. E não só, digamos, a gente pode dizer que historicamente começa vindo do campo para a cidade, mas hoje em dia a gente tem muitas coisas que saem do contexto urbano e vão também para o meio rural. Essa relação do urbano com o rural, ela está muito misturada hoje em dia. A globalização fez isso. A globalização ajudou, não é? O que sempre aconteceu, porque as pessoas sempre foram na cidade comprar produtos, ter consultas, serviços. Então, esse trânsito sempre existiu e ele se intensifica com a globalização. Professora, nessa tríade aí dos santos, né, que a gente festeja tanto agora no mês de junho, a gente vê que existem muitas simpatias, especialmente ligadas a Santo Antônio, o chamado santo casamenteiro. Isso vem daqui do Brasil ou é algo que vem de fora e a gente assimilou? Olha, essa maneira de humanizar, por assim dizer, os santos, né, de transformá-los em nossos companheiros, em nossos parceiros, em nossos íntimos digamos, confidentes, né? Ela é muito comum no catolicismo popular de todo mundo, né? Ela não é uma coisa puramente brasileira, mas ela ganha uma força muito grande nas zonas rurais, onde as pessoas não tinham acesso a um padre sempre. Então, assim, a conversa tinha que ser direto com o santo. Então, ele é o intermediador e era mais ainda, né? Exatamente. Então, as pessoas conversam direto com ele. Não tem não vai falar com o padre nem com o pároco, é com o santo. Então, digamos, essa relação de confidência e de confiança, né, que são palavras que são muito próximas etimologicamente, você só se confia para quem você confia, ela vai ganhar muita força no catolicismo popular brasileiro. Então, o Santo Antônio é o santo com o qual a gente aprende a namorar e noivar. São João é com quem a gente casa. Então, veja que tem as quadrilhas juninas, tem sempre o casamento. Então, a gente namora e noiva com Santo Antônio, a gente se casa com São João, né? E a gente vai engravidar, por assim dizer, com São Pedro. Não se esqueça que São Pedro é o santo da chuva, e a chuva que traz fecundidade para a terra. A terra sem chuva não vinga, não dá frutos. Então, São Pedro, com a chuvinha lá do São Pedro, a terra se fecunda. Então, a gente tem um ciclo de vida, não é? E um ciclo de vida, eu costumo dizer, que é dos mais poéticos e mais bonitos, porque ele fala da reprodução da vida, da mulher e do homem que fazem filhos e com isso trazem a continuidade da vida. Então esses santos são queridos, esse ciclo junino tem esse poder e essa força, porque eles falam eles falam de um dos momentos mais importantes da nossa vida, que é o momento da reprodução. Estamos conversando com a professora e antropóloga da UFPB, Luciana Chianca, sobre cultura popular, os festejos juninos. Chegou a hora da gente dar uma pausa para o nosso intervalo. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. O assunto é plano diretor. Na sua opinião, o que João Pessoa precisa? Mais ônibus nas ruas e ciclovias. Mais saneamento. Mais árvores, parques e praças. Mais creches. Mais moradias populares.
Quer discutir o plano diretor? Vem para a Câmara Municipal de João Pessoa, participe das audiências públicas com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Por causa das fake news, nós acreditamos que a Covid era somente uma gripe. Por isso, acabei perdendo toda a minha família. Esposa, irmão gêmeo, sogra e sogro. Minha esposa estava grávida de 8 meses. Era a realização do sonho dela. Ela lutou muito para ser mãe. E hoje eu tenho que criar meu filho sozinho e tenho certeza que se não fosse as fake news, a minha família estaria aqui ainda. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a professora e antropóloga Luciana Chianga sobre cultura popular, sobre os festejos juninos. Professora, dentro dessas festividades juninas existem alguns símbolos, como a fogueira, por exemplo. Fala um pouco sobre o que é que essa simbologia representa. Olha, como a festa junina é o resultado, ela é uma síntese de várias crenças e de vários tempos. A gente não pode falar em festa junina sem fazer referência, por exemplo, ao continente europeu, de onde essas festas vêm. A gente não pode esquecer que as festas juninas se enraizaram muito bem aqui no Nordeste brasileiro, mas elas foram trazidas para cá pelos portugueses. O Brasil, tal qual ele era habitado pelos povos autóctones, os povos indígenas, não existia esses costumes nem de São João, nem de São Pedro e nem de Santo Antônio. Então são os jesuítas, quando chegam no Brasil, que trazem essa festa. E há registros, por incrível que pareça, ainda no século XVI, 1530 e pouco, já há freis jesuítas dizendo que os indígenas tinham adorado as fogueiras. Porque eles trouxeram esse costume da Europa de acender fogueiras para simbolizar o momento do ano na Europa, no mês de junho, que é quando eles estão no verão de lá. Então, depois de ter passado aquele inverno esquisito, frio, escuro, as pessoas aproveitavam o momento do São João, do solstício, que é o dia mais longo do ano, quando tem mais luz do ano. Para celebrar e ritualizar. A luz. E ritualizar, né? Ritualizar a luz. Então, quando acabava a luz do dia, faziam-se as fogueiras, que era para que aquele calor da luz solar se prolongasse por mais horas. Pois bem, isso era uma festa cristã? Não, isso era uma festa pagã, que o cristianismo, quando o cristianismo ganha força e se espalha pela Europa, ele vai dizer o quê? Não vamos esquecer essas práticas pagãs, porque se a gente não se entrosar com esses costumes do povo, a gente não vai conseguir se instalar. Então vamos usar essas fogueiras que o pessoal já fazia como representação, digamos assim, de uma fé e de uma crença católica. Então o que é que fazem os concílios dos bispos de lá daquela época? Eles combinam, olha, vamos dizer o seguinte, que essa fogueira foi uma fogueira que Nossa Senhora acendeu para avisar a Isabel, que era prima dela, que o menino Jesus tinha nascido. Então as pessoas inventaram, por assim dizer, uma lenda, né, para dizer que as duas primas tinham se comunicado. Então a fogueira ela tem uma presença muito forte na festa junina, né, como elemento, já nasce como um elemento de comunicação de Jesus com São João Batista. Se você leu a Bíblia, né, sabe que São João Batista e Jesus eram primos, né? Então eles também não eram personagens muito distantes, mesmo no plano familiar. Então essa fogueira vem para o Brasil, transporta essa simbologia pagã, mas já incorporada pelo catolicismo. E aí ela vem com esse simbolismo de quê? Do calor, da vida. Então, desde 1500 e pouco que já se diz, que o Frei Vicente de Salvador vai dizer, os indígenas adoram essas brincadeiras de fogueira. Eles pulam por cima da fogueira
e não se queimam, gostam de brincar de saltar a fogueira, gostam de brincar com fogo, e a fogueira fica como esse simbolismo de vitalidade, de calor, né? Vamos falar das danças, né, que são ligadas sempre a esse período, são danças assim muito representativas, referências também muito fortes, professora. Fala um pouco sobre, por exemplo, as quadrilhas juninas, né, fato que elas se inspiraram lá nas cortes portuguesas, não é isso? Por isso que é difícil falar de festa junina sem falar dessas múltiplas referências. No caso agora, a gente não está mais falando de uma referência, digamos assim, de uma história mais antiga, como é o caso das fogueiras, estamos falando já agora do período medieval. Tudo se mistura muito, né? Porque assim, a impressão que a gente tem é que vem lá daquele período medieval, que a senhora vai explicar melhor, mas assim, a gente reconfigura com o nosso jeitinho bem brasileiro e nordestino. Felizmente, né? Isso é que é a garantia da vitalidade e do bem-querer da festa. É porque a gente se apropriou dela e deu para ela os sentidos que são mais próximos da gente, né? Que respondem às nossas expectativas, aos nossos desejos, aos nossos sonhos. Então a gente pegou uma festa que não era nada nossa e você vê que desde os indígenas ela foi sendo incorporada, né, de maneira muito pacífica, porque foram os costumes populares que foram transformando a festa. A festa não foi importada de cima para baixo. Então você veja que é o caso das danças. As quadrilhas, por exemplo, elas chegam quando a família imperial portuguesa chega ao Rio de Janeiro em 1808, ela traz a quadrilha na sua bagagem, por assim dizer, na sua bagagem aristocrática. Era uma dança muito nobre, muito chique, dançada só pelas realezas, pelas cortes. A gente até hoje vê nos filmes, às vezes, aquelas danças muito comedidas, com passos muito suaves, né? E aí o que acontece? Quando essa dança vai ser dançada no Rio de Janeiro, pelo pessoal ali, os amigos do rei, o povo vê, assiste. E até tem um estudioso... Os escravizados brechavam aquilo. Brechavam. Exato. Só fazendo um parêntese aqui, quando essa entrevista vai ficar no canal da TV Câmara no YouTube, se você estiver assistindo pelo canal do YouTube, a gente vai linkar aqui uma reportagem que eu fiz durante a pandemia, mostrando justamente a origem das quadrilhas e que mostra essa história que a professora está contando aí, que eram as cortes portuguesas dançavam, né, aquelas danças bem europeias e que os escravizados brechavam e aí daí começou a nossa Exatamente. Então tem um estudioso chamado Mário de Andrade, que é um pesquisador da cultura popular muito importante no Brasil, e ele diz que conta, né, um pouco sobre as quadrilhas, como esse processo de popularização aconteceu. Então a gente pega aquelas palavras francesas, en avant-tous, en arrière, não sei o quê, e a gente vai dizer en avant-tout, en arrière, né? A gente vai aprender a dançar com eles, só que a gente vai dar o nosso jeito, como você falou. A gente vai dar a nossa pitada local, a gente vai bater o pé com mais força, a gente vai se sacudir com mais força. Então aqueles meandros, aqueles manejos, aqueles jeitinhos todos cuidadosos de quem estava com aqueles vestidos longos, vão aos poucos se abrasileirando, né? Se tornando uma dança mais popular, mais sensual, mais afoita, por assim dizer. E uma coisa que é interessante é que, por que a quadrilha se encaixa com a festa junina? Porque ela é uma dança de pares. E a gente está, no período junino, procurando um par. Como eu já falei... Interessante, como se casa tudo, né? Se encaixa tudo. Tem que estudar muita história, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, porque a gente vê essas conexões que vão acontecendo num período ou outro da história. Então, assim, até o início do século XX, as quadrilhas não eram dança junina. No São João, na época de São João, as pessoas dançavam polcas, valsas. Não existia a quadrilha junina. A quadrilha não era uma dança. A quadrilha foi uma dança que foi recuperada no início do século XX para entrar nas danças juninas. Por quê? Porque elas têm propicia bem, né? Você tem que arrumar um par, você tem que ensaiar com esse par, vai criando aquele vínculo. Quantos casais não se formaram no período junino com a dança de quadrilha? É verdade. Eu já entrevistei vários. Quando a gente conta assim, professora, eu conheci minha mulher, ela foi meu pai na quadrilha junina, ela foi a minha noiva na quadrilha junina, não é? Então, assim, por quê? Porque essa característica dela ser uma dança de par,
ela é muito boa. Não é por acaso que o forró, que a gente dança o ano todo, ele vai ganhar uma coisa especial, ele vai ganhar uma atenção especial no São João. Por quê? Porque é uma dança de par. Não é como o carnaval que você... Dança solto. Cada um vai para um lado, e não, né? Aqui não, aqui a gente está querendo se acasalar, fazer o casal. Pois é. Professora, fala um pouco mais sobre a simbologia da gastronomia nesse período. Os fogos de artifício, bandeirinhas, ou seja, tem muitas referências, não é? Muitas referências, que vêm de muitos lugares diferentes. Alguns chegam na Europa, aí no começo da Idade Média, por meio das navegações, como os fogos de artifício que são trazidos para Portugal da China. Então, os fogos de artifício têm também essa mesma coisa de ser, essa mesma referência à luz, à vibração da luz, à energia, quando ela explode, a noite vira dia, não é? Os balões que nos comunicam nossas mensagens com os santos. A gente bota o bilhetinho quando podia fazer balão, né? Quando ele não apresentava tanto perigo para as cidades e para as plantações. Então, tudo isso são formas de comunicação. As bandeirinhas a gente coloca para marcar que ali é um lugar de festa. Os mastros juninos que existem em muitas cidades, você passa pelas casas, existem os mastros. Lá em cima você tem a bandeirinha do santo. Por que fica em cima? Porque o santo está no céu e nós estamos na terra, então a gente precisa mandar aquela mensagem. No nosso Brasil tem muitas brincadeiras e tradições específicas de cada região, né? Fogaréu, a brincadeira de brincar com os fogos de artifício no chão, né? Tem também assim o pau de sebo, tem umas brincadeiras bem diferentes. Tem as guerras de espada com pólvora, né? Em Sergipe. É tudo muito bem adaptado, cada um a sua... Cada um adaptado. E é como se fosse um grande complexo festivo que cada lugar vai dar uma ênfase maior para uma coisa, porque também ninguém ia conseguir viver uma festa junina se fosse pegar todos os aspectos e não ia conseguir nunca dar conta de tudo, né? E aí a senhora falou bem, viver. Esse é o mês em que as pessoas procuram ter essa vivência, né? Da melhor maneira que podem, nem que seja com um pedaço de pamonha, de canjica, um milho assado ali na beira da fogueira. Enfim, professora, é um bate-papo que a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando, mas a gente tem um tempo, estamos no final do nosso programa. Eu só deixo uma pergunta. Na sua análise, o São João, ele está perdendo a identidade dele? Ou ele busca se adaptar a um contexto bem contemporâneo do mundo atual? Eu vou aproveitar a última pergunta que você me fez, que eu targivecei à vontade e não lhe respondi sobre as comidas, o milho. E para responder a sua pergunta, eu vou fazer as duas coisas numa só. Veja bem, que o milho, a comida de milho é um exemplo maravilhoso para mostrar como as tradições se transformaram e se adaptaram aos novos tempos, né? Se você vive numa cidade e que você não tem acesso a milho produzido no seu quintal ou no seu sítio ou ali na sua zona rural, você precisa recorrer ao mercado central. Ou se você não tem tempo de preparar na sua casa uma canjica, não tem a infraestrutura, não tem um quintal para fazer aquela bagunça, né, que é necessária. Panelaço. Exatamente, que a gente sabe que é uma mão de obra, precisa mobilizar muitas pessoas para fazer isso. Se nós vivemos num contexto de vida onde essas condições de feitura da comida de milho não existem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos comprar a comida de milho pronta. Nós vamos numa padaria, nós encomendamos a uma pessoa que tem essa infraestrutura montada, que faz disso um pequeno negócio. É verdade. Não é aquela comida de milho que você troca, porque o milho ele tem essa representação do período junino. Porque, como a gente falou no início da entrevista, né, até para fechar um pouco o ciclo de novo, começamos com o milho que vai brotar no dia de São... Vai ou não vai brotar no dia de São José? Então, o milho representa justamente essa criança que brota, né, essa vida que brota. E aí nós vamos nos alimentar do que nós produzimos, do que nós somos capazes de colher, do que nós somos capazes de trocar. Então as pessoas trocam pratos de canjica, mesmo que ela não tenha feito, ela manda uma pamonha para uma pessoa da família, ela restaura e ela reaviva os laços familiares. Não é? É uma festa de família. As pessoas vêm às vezes de São Paulo, do Rio, lá do norte, aproveitam o São João para visitar a família. É verdade. Então é uma festa que tem todos esses aspectos positivos e ela se transforma por causa disso. Ela não se acaba, por isso que eu agora vou responder a sua pergunta. A festa junina não se acaba. Não perde a identidade. Não perde, porque ela tem essa característica de se transformar, como nós nos transformamos individualmente a cada dia.
como a sociedade se transforma também, historicamente, a cada dia. A festa junina, felizmente, porque ela representa a nossa capacidade de se reinventar e de sobreviver às dificuldades. Então ela se reinventa e se refaz ano a ano. Por isso que ela é a nossa queridinha, pelo menos para mim. Para mim também. A festa mais importante e mais esperada do ano. Com certeza. Conversamos com a professora da UFPB, antropóloga Luciana Chianca, a quem a gente agradece muito esse bate-papo gostoso sobre nossos festejos juninos, sobre a cultura popular, professora. Muito obrigada. Foi um prazer enorme, estou sempre à disposição, né, e espero que vocês curtam bem as festas juninas com responsabilidade, não é? E que seja uma festa muito boa para todos nós. E para você que nos assiste, o Câmara Aberta dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo convidado e uma nova temática para a gente aprofundar muito, um pouco mais pelo menos, sobre essa temática escolhida. Até lá!